Agora vamos falar da antifraternidade coletiva. A antifraternidade coletiva é o egoísmo quando feito de forma coletiva. Ela é complexa e é um tema que às vezes é até difícil falar sobre o mesmo, porque a antifraternidade coletiva tem tudo a ver, por exemplo, já falando de problemas, traços graves da sociedade em que vivemos, com os quase 400 anos de escravização de pessoas que os europeus fizeram. E, peraí, deixa eu parar um pouco. A antifraternidade coletiva mostra como grosseiro nós somos. Quando milícias, exércitos, capangas, bandidos invadiam cidades, seja na Idade Média, seja nos anos 20, 30, no Nordeste brasileiro, seja no Japão, na época do século 17, 18, 16, e saqueavam, estupravam, matavam. Ali você via a barbárie, o absoluto do egoísmo, em que você não reconhece no outro o direito de ter suas coisas, de ter sua vida, de ter suas escolhas, de ter sua religião, de ter sua forma de viver. Isso é a antifraternidade. Então, a escravização no Brasil foi a pior de todas e que demorou muito tempo. Foram praticamente 380 anos de escravização. A escravização no Brasil, antes de terminar, sempre teve quem a justificasse. E isso significa antifraternidade. Porque é lógico que escravizar alguém é imoral e antifraterno, baseado no princípio do que Jesus ensinou: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você, sua mãe, seu filho, sua filha. Isso é um princípio básico do conhecimento do Cristo. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então a escravização, é lógico que ninguém quer ser escravo. Mas o que é por isso que é uma antifraternidade coletiva? Boa parte, nunca é a maioria, nunca é todo mundo, nunca é 100%. Sempre vai ter, mesmo no Brasil, nesses 380 e tantos anos, sempre teve pessoas reencarnadas como brancas que não adotavam essa ideia. O problema é que é uma microminoria. Por quê? Porque o zeitgeist, o espírito da época, o fato social que impõe isso é muito grande. E como a maioria das pessoas, nós que estamos reencarnados, temos uma evolução muito terra a terra, as coisas do mundo acabam nos influenciando. O que não, à medida em que pessoas vão reencarnando e vão trazendo valores, nós vamos sendo o quê? Reeducados. Acontece conosco aqui. Tem uma música ali tocando, eu vou parar, porque senão o YouTube depois corta. O ruim é que corta o fluxo do pensamento, né? O fluxo das ideias. Esse que é o problema. Mas se a música que estiver tocando entrar aqui no vídeo, eu não sei se vai entrar ou não, acaba que o YouTube faz o corte, coloca lá e cria dificuldade. E aí não adianta nada falar junto com a música, porque o YouTube tira o som, né? Tira o som do vídeo. Então, continuando. A antifraternidade coletiva é um traço de maturidade coletivo que mostra muito por que nós renascemos num lugar, numa dada época.
porque acaba que o conjunto de pessoas reunidas, elas criam o sistema cultural, sociológico, social, criam o fato social, criam as alimentações culturais, e nós que criamos esses valores, depois reencarnamos nas sociedades reproduzindo eles. E aí você vai entender por que o processo evolutivo, quer dizer, eu vou tentar, né? Não sei se eu vou ser claro. Por que o processo evolutivo ocorre através da educação? Por quê? Pouco a pouco, pessoas de diversos campos, diversos estudos, vão trazendo elementos educativos que nos auxiliam a raciocinar e pensar melhor. Então, ao longo do tempo, nós vamos modificando para melhor a nossa visão das coisas. Todas as pessoas que trazem críticas às patologias sociais coletivas são, portanto, benfeitores. Mesmo que no mundo que a gente esteja reencarnado, muitas dessas pessoas sejam enquadradas como maus, demônios, etc. Então, o processo de reeducação, eu, Anderson, estou aqui fazendo esse estudo, não teria feito esse estudo se uma série de pessoas que me trouxeram valores sociais, éticos, políticos, ecológicos, espirituais, que eu ainda não vivo, mas eu coloco como a cenoura. Não tem aquela coisa daqueles cachorros de corrida de cachorro, que você coloca um coelho e os cachorros correm atrás do coelho? Eu coloco isso como uma cenoura que mostra o caminho que eu vou seguir. Então a antifraternidade coletiva, ela é corrigida na medida em que os valores eles vão sendo construídos. Infelizmente, esses valores eles são primeiro pregados por uma pessoa de valor, por alguém acima da média, que rompe aquela egrégora negativa, positiva, materialista, pesada, e traz valores novos. Muitas dessas pessoas são anônimas, tá? Por exemplo, o habeas corpus. Por exemplo, os construtores do direito romano. Por exemplo, a divisão do Estado em 3 poderes. A maioria das pessoas desconhece quem trouxe esses princípios. Os princípios dos direitos humanos. Isso é trabalhado desde a Idade Média, com a noção de habeas corpus, etc. Desde o direito romano. Mas isso vai ser melhor trabalhado com os iluministas. E apesar de ser colocado pela primeira vez na Constituição dos Estados Unidos da América, e depois disso nas constituições do resto do mundo, os direitos humanos em termos coletivos, eles só vão ser colocados de fato com uma regra geral em 1948, após o Holocausto, após o nazismo e Hitler, a ideologia nazista, colocar o extermínio do outro como caminho. Então, quando Hitler extermina milhões de pessoas aprisionadas, ou não, e depois de ser visto tudo o que foi feito nos campos de concentração, é que aquilo que já vem sendo trabalhado há séculos por milhares de pessoas que reencarnam e trazem sua contribuição, a culminância disso é 1948, devido ao Holocausto. Poderia ter sido evitado? Poderia, se esses valores pudessem ter sido trabalhados coletivamente. Por exemplo, a doutrina espírita trabalha todos esses valores. Todos os valores da Carta dos Direitos Humanos,
A doutrina espírita falou deles em 1857 no Livro dos Espíritos. No entanto, nem mesmo os espíritas hoje sabem disso, né? Muito espírita advoga ideias racistas, preconceituosas, excludentes, totalmente materialistas, ligadas a lucro. Na pandemia, nós recebemos de confrades espíritas vídeos e anúncios dizendo assim: se fechar, as pessoas não vão ter lucro, as empresas vão quebrar. A pessoa não percebe o seguinte: esse é o momento de você entender a doutrina espírita. Vida humana vale mais do que lucro. Não interessa a justificativa. Uma vida humana está acima de qualquer coisa. O meu lucro, o seu lucro, o lucro do outro não pode ser mais importante do que uma pandemia coletiva. Mas isso ainda causa dúvida na cabeça de muita gente. Por que que isso causa dúvida? Porque a antifraternidade ainda é uma regra muito comum na nossa personalidade. E não adianta a gente falar do Evangelho, não adianta a gente falar de Jesus, se na hora em que a gente coloca na vida humana, na hora do testemunho, o que vai valer para nós é a antifraternidade, é farinha pouca, meu pirão primeiro, então é sinal de que décadas estudando e lendo o Evangelho não mexeram naquilo que é essencial, que é no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Na hora de mexer no nosso bolso, aí a gente pula e grita e diz: não, que todo mundo morra, mas o meu lucro eu não posso perder. Infelizmente, eu estou radicalizando, estou exagerando, mas isso eu vi acontecer, eu não estou inventando o que aconteceu. É um fato, né? Eu vi isso. E por isso que a gente está fazendo um vídeo aqui da antifraternidade. Então a antifraternidade coletiva, não tem como eu não falar. A gente vê no caso de Israel. O Hamas, grupo político que vive na faixa de Gaza, que lidera a faixa de Gaza, pessoas ligadas a ele, ou ele mesmo oficialmente, raptou, entrou num local que na verdade deveria pertencer aos palestinos, mas que foi tomado por Israel arbitrariamente, e lá eles colocaram vários locais de ocupação israelita, expulsando quem morava lá antes. Então Hamas fez isso, essa coisa horrorosa, sequestrou centenas de pessoas de Israel, o que é um grande erro. Não há, como a gente disse, sequestrar pessoa é antifraternidade. Então, o que é errado é errado. Sequestrar, matar pessoas é antifraternidade. Não há justificativa que a gente possa dar a sequestro de ninguém. O problema começa com a reação. A reação não poderia ter sido destruir cidades, tacar bomba em igrejas e hospitais, metralhar mulheres e crianças andando na rua. A reação de Israel foi uma profunda antifraternidade. E não há justificativa que dê respaldo a isso, até mesmo agora. Ontem o governo americano, o representante, esteve lá e viu o que foi feito e nas cidades palestinas. E foi tudo destruído. Então vamos lá, só para a gente tentar entender o que eu estou querendo dizer. Digamos que 10 brasileiros tenham ido em Israel, 10 brasileiros residentes em São Paulo ou Rio de Janeiro, mas todos desta cidade, de uma única cidade, foram a Israel e sequestraram, colocaram no avião e sequestraram 20 israelitas.
É justificável Israel trazer um avião, tacar uma bomba atômica e destruir a cidade toda? Não é justificável. Anos atrás, o governo do estado do Rio de Janeiro resolveu invadir o Complexo do Alemão. O complexo são vários morros, né, interligados. O Rio de Janeiro é um local com muitas montanhas, muitos morros. Ele tem uma geografia bem assim. Em boa parte desses morros foram ocupados por população periférica. Pessoas que não existia plano de habitação popular, nunca houve. Então os ex-escravos, escravizados e as pessoas que fugiram da seca do Nordeste vieram em massa, seca do Nordeste, seca de Minas Gerais, vieram em massa para a capital, a partir do final do século XIX, ocupando espaço, porque, lógico, a capital do país tinha grande renda. Com a saída da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, parte do investimento em renda da cidade desapareceu. Não se criou nenhum plano de contingência. Então, em 5, 6 anos, a pobreza do Rio de Janeiro aumentou, duplicou, centuplicou, e com isso, boa parte dos morros foram ocupados. Espaços, terreno baldio, porque as pessoas não tinham renda para comprar uma casa. Não havia renda, não havia indústria, não havia nada. E logo depois, final dos anos 70, início dos anos 80, o tráfico ocupou essas regiões, que são de difícil acesso. Então hoje nenhuma comunidade do Rio de Janeiro é livre. Todas estão tomadas por tráfico ou milícias. Então, alguns anos atrás, resolveram invadir o Complexo do Alemão, que é uma região enorme, 400 mil pessoas. Eu tive lá para fazer uma palestra, só rodando, foi mais de meia hora de van. É uma coisa enorme, imensa, que une várias favelas. Eu acredito em mais de 400 mil pessoas, ou 200 mil pessoas, ou seja lá o número que eles dão para o Complexo Alemão. Mas isso é só uma impressão impactante que eu tive quando estive lá. Então vamos lá. E aí ficou célebre uma cena em que centenas de pessoas ligadas ao tráfico fugiam pela serra. O helicóptero da TV filmou isso você vê no YouTube, aquela caravana de pessoas ligadas ao tráfico, que já configuraria a coisa mais grave do que se imagina. Na época, muitas pessoas diziam assim: por que a Globo ficou filmando? Porque isso impediu deles chegarem lá e metralhar todo mundo. Antifraternidade, tirar a vida humana, antifraternidade. Mas imagine, se as autoridades políticas agissem como Israel está agindo, simplesmente eles metralhariam todo o Complexo do Alemão. Destruiria igrejas, casas espíritas, terreiros, residências, escolas, hospitais, tudo virando cinza. Tudo com a alegação de que ali tem traficante. Não é a melhor medida. É uma medida, sim, de quem não vê no outro alguém com direito a ter uma vida decente e feliz. Então, nesse sentido, é uma profunda antifraternidade coletiva. É lógico que o Estado de Israel tem o direito de existir. É lógico que muitos dos países vizinhos não veem esse direito. E é lógico que aquele problema ali é muito difícil de ser resolvido. Para quem não está lá, não é palestino, não é árabe e não é judeu, é muito fácil chegar aqui e falar coisas. Para quem está lá, sabe que o ódio que liga os dois vínculos, as duas, eu não sei dizer se seria os dois países, né? Mas as duas tradições, culturas,
países, os diversos países daquela região, a gente não tem ideia da ambiência de ódio que perpassa ali. Não temos ideia. Mas com o conhecimento espírita, a gente não pode entrar nessa egrégora do ódio, nem de um lado nem do outro. Nós temos que ser o quê? Trabalhar a fraternidade. Não existe solução de conflito através do ódio, através do preconceito, através de destruição de cidades, através de extermínios coletivos. Essa lição nós deveríamos já ter aprendido lá com o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, muitos conflitos que hoje estão acontecendo pelo mundo, no Iêmen, no Sudão, na Síria, na Ucrânia, na Rússia, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, muitos desses conflitos já estavam ou acontecendo ou prestes a acontecer em 2019. Com a pandemia de 2020 e 2021, esses conflitos arrefeceram. Sinal de que o quê? O ser humano, quando se trata da sua própria sobrevivência, no instantinho ele pacifica. Mas, com o avanço da medicina, o vírus ficou controlado pela vacina e hoje nós temos o quê? Os mesmos seres humanos, com suas virulências, ódios étnicos, ódios coletivos, antifraternidade coletiva, obsessão coletiva. Infelizmente, como a pandemia mostrou, muita gente falou assim: o mundo vai mudar com a pandemia. Gente, apocalipses não fazem mudança na consciência que não está predisposta a isso. A evolução espiritual do ser se dá pelo esclarecimento. A dor, como consequência de atos ruins, que vêm na mesma vida ou nas próximas, são, na verdade, efeito da ignorância. A ignorância causa dor. Ela não é punição de Deus. Ela não é lei de talião. Se você nunca escova o dente, você vai ter dor de dente. Você vai ter cárie. Você vai perder os dentes. Deus não está punindo nada. Isso é efeito da ignorância. Na medida em que os seres humanos desenvolvem métodos para lidar com a questão dentária, o índice de pessoas com dor de dente diminui. A ignorância, ela, portanto, é um mal. A antifraternidade é um ato de ignorância que traz o mal a quem o produz. Mas já há no mundo filosofias, pensamentos, ideias que podem ajudar o ser humano a banir de si mesmo a antifraternidade, ou seja, o ódio ao outro, a violência ao outro, o estupro, o roubo, a corrupção, o assassinato, a guerra. Já há. Uma das escolas que podem ajudar a pessoa, não estamos falando de conversão religiosa. Estamos falando do conteúdo espírita, reencarnação, sobrevivência da alma, perispírito. A escola espírita pode ajudar as pessoas a desenvolverem a afabilidade e a doçura, a fraternidade. Pode ajudar, mas há muitos outros pensadores, escolas que também podem ajudar. Nós hoje vivemos uma encruzilhada, a palavra me fugiu agora, é uma encruzilhada civilizatória. Nessa encruzilhada civilizatória, as ações coletivas doentias permanecem. O que nós temos que trabalhar dentro de nós é o fim das visões
egoístas, antifraternas, estupradoras, viciantes. O fim das visões que destroem a vida, o meio ambiente, a reputação do outro. Ok, gente? Antifraternidade coletiva. Breves reflexões.